Oi todo mundo, bem-vindo ao meu canal Ponto Final, meu nome é Ana Lia e feliz ano novo para todo mundo. E eu tô vindo hoje com a minha primeira resenha. Eu passei esse tempo porque eu tava muito gripada, não conseguia gravar nada porque eu não conseguia nem falar. Então, mas eu tenho uma coisa boa, né? Eu li bastante, então eu tô com bastante resenhas para mandar para vocês. E quinta-feira também já adianto que eu já vou postar mais uma resenha. Semana que vem também vou postar 2 resenhas, porque deu para ler bastante esse tempo que eu fiquei de molho aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu tô trazendo um lançamento que é As Crianças na Colina, esse aqui, que é da Jennifer McMahon, não sei como pronuncia, se é assim mesmo, tá? E nesse livro a gente vai conhecer a doutora Hildred. Ela é uma psiquiatra super renomada, super conhecida, querida por todos. Ela trabalha no hospital no interior dos Estados Unidos com pessoas com problemas mentais. E ela realmente é tipo, nossa, como fosse uma deusa, sabe? Tipo, as pessoas gostam muito dela porque ela ajuda muitas essas pessoas a se tratarem, a melhorarem e voltarem, né, à sua vida normal e tudo. Então ela é muito conhecida, as pessoas gostam muito dela. E o hospital onde ela trabalha é muito conhecido, muito conhecido. E ela tem uma casa no anexo, perto ali do hospital. E nessa casa ela vive com os netinhos, com 2 crianças, 2 casais. É um casal que é a Violet e o Eric. Tem em volta de 10 e 8 anos. Só que é uma família um tanto estranha, porque as crianças não vão para o colégio. Eu acho que foi uma vez o Eric ou a Violet, que eu não me lembro qual deles, foram para o colégio, só que não deu muito certo. Deu uma confusão lá, então foi tirado as crianças do colégio e nunca mais foram. E então elas não têm convívio, né, com criança nenhuma, com a idade delas, nada. Então isso eu acho meio ruim, eu acho não é muito legal. A doutora, por alguma razão, não deixa eles interagirem, né, socializarem com nenhuma criança. Eu acho que nenhum adulto ali fora, ali da cidade. No máximo, acho que eles vão ali numa sorveteria comprar alguns biscoitos e tal, mas vão e voltam. Só, assim, não falam com ninguém, não interagem com criança nenhuma. Eu acho isso muito esquisito. E ela recebe toda a educação. Quem dá a educação é a doutora, né? A doutora Hildred, que dá as aulas para elas, para as crianças. Então, realmente, são crianças muito inteligentes, tá? A educação dela realmente é muito boa, que a doutora Hildred é uma mulher muito inteligente e tal. Até mais é umas crianças meio assim estranhas, porque elas falam de um jeito assim, como fosse um adulto falando, com os nomes de umas palavras que só mesmo os adultos poderiam saber, sabe? Então, fica meio esquisito, acho que umas crianças falarem dessa maneira. Mas, enfim, mas é uma coisa meio esquisita dessa coisa da doutora isolarem as netas, né? Porque os pais dessas crianças faleceram no acidente de carro, então a doutora Hildred adotou os netos, essas crianças, enfim. Então, e tá tudo bem. E tem uma outra coisa também que é muito estranha, que a doutora, de vez em quando, ela traz para casa alguns pacientes do hospital. E são pessoas que têm problemas mentais, né? Cada um com uma coisa mais estranha que a outra. E eu acho isso uma temeridade trazer, né, para esses pacientes para casa com 2 crianças. Até então que elas ficam às vezes sozinhas, que a doutora Hildred passa o dia inteiro no hospital. Então eu acho uma temeridade, mas as crianças adoram, lógico, né? Porque é uma novidade até então, porque elas ficam ali naquele mundo ali só. Então eu acho que quando a doutora traz algum paciente, né, cada um mais meio uma coisas estranhas, elas seriam uma coisa muito divertimento, uma coisa diferente para distrair. Enfim, eu acho isso, nossa, muito perigoso. Enfim, mas elas já estão acostumadas, de vez em quando acontece, ela traz um paciente, passa um tempo lá, depois vai embora. Enfim,
Então, até que aí essas crianças também, né, elas têm lógico, são crianças, elas têm uma imaginação muito fértil, principalmente a Violet, que ela adora negócio de monstros. Então, onde a casa onde eles vivem tem uma floresta ali perto, então eles têm mania de brincar de monstros, de caçar monstros. Então eles até escreveram um livrinho sobre monstros, como se proteger dos monstros. Aí tem vários monstros, cada um tem como se proteger. Enfim, tem um livrinho que elas fizeram, quer dizer, que não terminaram ainda, né? Estão fazendo esse livro. E brincam lá na floresta de caçar monstros, de não sei o que, de monstros, mas tudo fictício, obviamente, né? Enfim, mas é o que ela ama, ela gosta de monstros e tudo. Tudo bem. Aí passa um dia, a doutora Hildred aparece com uma menina, né? Pela primeira vez, ela traz uma menina também com problemas psicológicos. E a Violet ficou muito curiosa e muito assim assustada, assim, porque a avó dela nunca trouxe criança, sempre foi adulto, porque o hospital só trata de adulto. Então ela ficou muito assim intrigada, né? Por que ela trouxe uma criança? E essa criança, ela não falava, ela ficava muda, andava com um gorro na cabeça horrendo, horrível, fedorento, não tirava esse gorro da cabeça. Mais pra frente ela vai saber o porquê que essa criança não tirou esse gorro da cabeça. Enfim, gente. Só que as crianças adoraram, né? Porque é uma criança. Então elas podiam brincar, fazer isso na cabeça dela. Só que a menina era uma menina muito arisca, muito quieta, não falava, ficava muda. E a Violet, que é uma menina muito, muito inteligente, muito esperta, queria saber mais sobre ela, né? Como é que era o nome dela, quem era a família, o que ela gostava de fazer e tudo. E a menina ficava quieta lá, não falava nada. O que ela fez? Ela resolveu investigar a vida da Iris, que é o nome dessa moça, dessa menina. E queria saber tudo sobre ela. Só que ela, como ela não falava, o que ela fez? Ela resolveu ir lá no escritório da avó para descobrir alguma coisa. Tipo, alguns dados, alguma coisa escrita que a avó escreveu sobre os dados, sobre essa menina. Porque então a avó não falava nada. E era proibidíssimo entrar lá no escritório, sabe? A Violet nunca, as crianças nunca nem chegavam perto ali, porque sabiam que era território super proibido de entrar ali. E até então sempre foi respeitado. Dessa vez a Violet resolveu, né, querer saber e tudo. Ela estava muito quieta, sabendo quem era essa moça, por que era essa menina, por que a avó trouxe, enfim. E ela resolveu vasculhar. E nisso, ela começou a ver, a achar coisas da avó que ela ficou muito intrigada, coisas assim que ela nunca sonhou, sabe, que a avó poderia fazer, enfim, pensar. Então ela ficou cada vez mais assim curiosa, mais assustada também. Então ela começou a procurar coisas no hospital. E até então, que era a ideia de saber quem era a menina Iris, ficou um pouco até de lado, porque ela começou a descobrir coisas realmente muito graves. E ela queria saber mais e mais do hospital. Coisas que ela, sabe, eu não posso ficar falando muito porque eu tenho medo da spoiler, mas coisas que decepcionaram muito ela, muito, muito mesmo. Então ela começou a ir lá no hospital, puxou um irmão para ajudar, porque queria realmente descobrir coisas que ela estava vendo que as coisas não eram bem assim, como ela sempre pensou, sempre sonhou. Então aí já começa ali a derrocada, né, da doutora Hildred. Então, e da família em si, tá? Aí passa um tempo, acontece várias coisas ali, acontece um evento terrível no hospital. Horrível, terrível, 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 tá? Não vou falar o que é, obviamente, tá? Acontece um negócio lá no hospital, aí se passa o quê? 20, 30 anos. A Violet já é uma mulher adulta e ela tem... gente. Aí começa a minha decepção desse livro, tá? A Violet, ela tem um podcast que ela é tipo considerada a caçadora de monstros. O que quer dizer caçadora de monstros?
que nos Estados Unidos é muito comum no interior, bem lá no interior, as pessoas têm mania de achar que tem monstros, que já viram monstros, monstros pegou não sei quem, e é monstros cada um mais estranho que o outro. É um monstro peludo, um monstro que tem 2 metros de altura, que não sei, cada um mais esquisito que o outro. Realmente isso é verdade. No interior dos Estados Unidos tem muito isso, tá? Aqui no Brasil, para ser bem sincera, os únicos, entre aspas, monstros, né, que eu fiquei sabendo, seria o ET de Varginha e o chupacabra. Só que até então também eu nem sei que cabo deu neles, o que aconteceu, nem me lembro mais. Só. Então, mas lá nos Estados Unidos tem muito comum. Então, o que ela faz? Qualquer notícias que ela escuta de pessoas desaparecendo, sei lá o que aconteceu, de uma cidade que tem um monstro, lá vai a Valos nessa cidade para fazer entrevistas, para saber que monstro que tem os nomes estranhíssimos, esses monstros que eles dão lá, saber se o monstro pegou alguém, que sumiu quem, se matou alguém, da onde surgiu, como aconteceu, enfim, ela vai a Valos nessa cidade para caçar um monstro, tá? Gente, eu acho isso tão fora de propósito, tão fantasia demais, uma mulher adulta procurando monstro, caçando monstro, gente, que isso? Pra mim isso não entra na minha cabeça, é como se fosse eu fizesse um podcast, tá, de caçadora de monstro, e lá ia a Ana caçar boitatá, mula sem cabeça, saci pererê, sabe? Desculpa, mas essa é a minha opinião, tá? Eu acho isso tão fora, assim, sabe, da realidade, tão fantasia demais. Enfim, aí não foi só isso, né, que eu não gostei, não. Foi várias outras coisas que eu realmente não posso falar, porque eu teria que falar, dar spoiler pra vocês. Mas enfim, mas isso também, isso que mais me incomodou, achei isso tão, enfim. Então, ela vai caçar de monstros. O irmão, o Eric, ele é totalmente contra essas coisas de monstros. Ele acha que isso ficou no passado, que isso não existe, que ela tinha que... A Violet devia viver a vida dela. Mas, enfim, ele é casado, tem filhos. É totalmente diferente do garoto que ela conhecia quando era criança, da Violet, né? Totalmente mudou, era um cara sério, enfim. Então, acontece o seguinte, passou um tempo, a Violet ficou sabendo que tem um monstro que tinha uma cidade dela lá, que aconteceu no hospital, naquela cidade, que aconteceu aquilo tudo, que tá tendo um monstro que raptou uma criança, uma menina. E ela acha, né, que ela sabe quem é o monstro. E então ela tá indo para esse lugar. E ela liga pro irmão falando, olha, eu tô indo lá, voltando lá pra nossa cidade, porque eu tô sabendo que subiu uma menina, porque foi um monstro que pegou, que as pessoas estão falando. E eu vou lá porque eu tenho quase certeza que eu sei dessa vez quem é esse monstro. E o irmão dela ficou enfurecido, falou absurdo pra ela, que ela tinha que parar com isso, de ser voltar à realidade, parar com esse negócio de monstro e tudo. E ela ficou danada com ele, ficou com muita, assim, decepção, né? Porque ela achou que o garoto ia dar o garoto não, já é um homem. Ele ia dar dar força pra ela. Mas, enfim, ele foi totalmente contra, mas ela ficou decepcionada, mas ela acabou indo lá pra cidade pra caçar um monstro. Gente, nossa, daqui pra lá não posso mais falar nada, porque aí começa a vir os segredos surgem, sabe? As coisas todas começam a acontecer. E essa praticamente é a premissa do livro, tá? Eu odiei esse livro, gente. Odiei. Eu acho que a gente teve uma leitura coletiva. Foi a pessoa que mais odiou o livro fui eu. Algumas pessoas também não gostaram, mas como eu, não, acho que foi a única. Porque realmente, gente, eu achei muito... sabe, sem pé nem cabeça, a história muito fantasiosa demais, o final também achei, nossa, o livro inteiro ruim, todo, o final, o meio, o começo, tudo. Não, até o começo tava indo bem, tá, tava indo legal, mas só depois que passou uns 20, 30 anos e eu fiquei sabendo
que a Violet se tornou, teve uma podcast com Caçadora de Monstros, aí as coisas todas começaram a degringolar para mim. Odiei esse livro, eu não gostei. Infelizmente, foi minha primeira resenha do ano com um livro que eu não gostei, mas não tem problema. Já li outros que eu amei, que eu vou trazer para vocês. E, gente, por favor, se vocês forem ler, vocês mandem aqui um recado para mim, perguntem, falem se gostaram ou não, se vocês concordam comigo ou não, o que vocês acharam do livro. Porque lá na leitura coletiva foi realmente, as pessoas não gostaram muito, não. Pouquíssimas pessoas gostaram, poucas, muito poucas. Então, por favor, deem aqui um parecer aqui pra mim, que eu gosto de saber o que vocês acharam, tá bom? E eu prometo agora que na quinta-feira eu já vou trazer uma outra resenha pra vocês, que eu adorei o livro, achei muito legal, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima, tchau!